Direto para Brasília, do Mané Garrincha, a Luísa Oliveira, uma das maiores repórteres desse país, está com Augusto Melo. Antes de você fazer a pergunta, Luísa, eu queria falar para o Augusto o tanto que o Augusto fez e o Fabinho Soldado fizeram nesse momento para o Corinthians. Independentemente do resultado, óbvio que eu quero que o Augusto fale realmente aquilo que a CBF, o Flamengo, né, e a gente vai fazer as perguntas em cima disso. Mas dar os parabéns para o Augusto, da forma como que ele vem fazendo e que pouca gente, e principalmente das pessoas que queriam outro tipo de coisa, esqueceram rapidinho. Luísa, conversa com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe vocês aí, conversa com ele do jeito que você quiser, filha, aí depois vem eu, vem Marília, vem Quesada e vem o Sálvio também, porque repórter não é para segurar o microfone não. Além disso, tem que fazer pergunta e aqui comigo é assim. Oi, craque, ótima noite para você, para todo mundo que está aí na mesa, todo mundo ligado no apito final. Pois é, estamos aqui com o presidente Augusto Melo, já agradeço gentilmente a presença dele. Depois desse clássico quente contra o São Paulo, uma vitória por 3-1, mas com circunstâncias aí muito diferentes. Corinthians com 2 a menos, ainda assim, teve chances nesta partida. E, presidente, a gente vai falar bastante, né, sobre esta data da Copa do Brasil, que foi um fato aí que acabou mexendo com o clube, com o futebol brasileiro, mas antes queria te perguntar sobre esta partida. Um jogo quente, como eu falei, um clássico. Você estava no vestiário até agora há pouco com os jogadores. Queria te perguntar como que está o clima no vestiário, como vocês receberam essa derrota em um jogo em que o Corinthians esteve bem postado muitas vezes, mas que 2 expulsões, e aí vou citar o Fagner e o André Ramalho, como é que essas expulsões acabaram influenciando na partida de hoje, como vocês viram a arbitragem também. Obrigada, presidente. É um prazer, Neto, um abraço, que Nossa Senhora sempre nos proteja, e principalmente numa fase como essa, né? E principalmente o que estão tentando fazer com o Corinthians, mas faz parte. Os jogadores, claro, estão todos chateados, mas quero aqui parabenizá-los pela partida, pela vontade que eles estiveram dentro de campo. Infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco, mas a arbitragem ela já vem prejudicando o Corinthians já 6, 7 jogos e hoje não foi diferente. Tem os vídeos que está todo mundo mandando. Se ele tivesse dado a falta na lateral, acho que se eu não me engano em cima do Yuri, não teria acontecido a jogada para que o André Ramalho pudesse matar a jogada ali. É um absurdo, vem invertendo as coisas e é o que está acontecendo, né? Infelizmente a CBF está aí manchando a Copa do Brasil e manchando agora o Campeonato Brasileiro, né? É um absurdo que estão tentando fazer com o Corinthians e nós vamos estar aí brigando contra tudo e contra todos. Ô, craque, vou continuar falando sobre o jogo, porque eu queria saber a sua opinião sobre as 2 expulsões. Você falou sobre a arbitragem. Para você foi uma arbitragem injusta e de que forma você analisou esses 2 lances, né, em que o Fagner dá uma entrada no Calério, o André Ramalho também pega uma cotovelada ali no rosto do Luciano. De que forma vocês analisaram isso, presidente? A do Fagner foi a primeira falta. Teve várias outras jogadas que eles mataram, a jogada da mesma forma, até pior, e ele não deu o cartão amarelo. Não estou falando do pênalti, o pênalti talvez seja justo, eu não vi o lance, a expulsão pelo segundo cartão amarelo, mas o injusto foi o primeiro cartão amarelo, que foi a primeira falta que o Fagner fez no meio de campo, não tinha nenhum perigo, nada, e ele amarelou o Fagner, sendo que era para amarelar das outras vezes também, não fez. E ele estava fazendo isso o tempo todo, amarelando nossos jogadores, invertendo a falta e não deixando o jogo seguir. Infelizmente é o que está acontecendo. E é o que eu falei, a falta do Yuri, se ele desse a falta do Yuri, não dava sequência para o Ramalho também ter feito a segunda falta. É a parte emocional, mas enfim, eu acho que o que está acontecendo aqui é um absurdo. Da outra vez eu já fui até a CBF pessoalmente, nunca critiquei via imprensa, peguei um avião, fui direto falar com o Edinaldo, fui direto falar com o CNM para questionar as coisas que vem acontecendo. E falaram que iam melhorar e está aí, ó, o Corinthians cada jogo sendo prejudicado, é o 6º, 7º jogo que o Corinthians é prejudicado e não está dando mais para admitir, a coisa está muito vergonhosa. O presidente, surgiu uma notícia aqui em que o Corinthians também se sentiu bastante prejudicado, que foi a troca da data da semifinal da Copa do Brasil na partida entre Corinthians e Flamengo, o segundo jogo, né? O jogo que aconteceria no meio da semana, a CBF colocou para o fim da semana e trouxe a rodada do Campeonato Brasileiro para o meio da semana só para o torcedor se situar. Presidente, de que forma o Corinthians se sentiu prejudicado? Agora vocês vão ter um jogo do Campeonato Brasileiro pouco depois da data FIFA, então talvez vocês não tenham jogadores que tenham sido convocados, né? E a CBF atende a um pedido do Flamengo sem ouvir o Corinthians e outros envolvidos também, o Vasco também é um time que acabou se posicionando, sendo contrário a essa posição. Luísa, diga, craque. Antes da sua pergunta para o presidente Augusto Melo, é o seguinte, a gente ficou sabendo pela Globo
pela Rede Globo no jogo. O Corinthians ficou sabendo pela Globo, você, Luísa, pela Globo, eu pela Globo, a Marília, todo mundo ficou sabendo pela Rede Globo. Não ficou sabendo pela CBF. Mas pera um pouquinho, quem tinha que avisar é quem faz o campeonato. E no próprio regulamento da CBF não pode mudar isso. E aí eu queria só incluir nisso que você está perguntando para o presidente, que eu fiquei sabendo no jogo da Rede Globo. Claro, craque, extremamente pertinente, né, presidente? Neto, essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Existe uma regra, existe um regulamento. E eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos, cancelei meus compromissos, peguei um avião, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos. Porque nós estamos em 3 competições. Existe uma logística em tudo isso. E o Corinthians se programou dentro disso. Quando surgiu alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF, liguei para o Edinaldo falou que estava numa reunião importante, que assim que acabasse a reunião ele me ligaria. Isso faz 3 dias, até agora não me ligou. Eu tenho aqui prints, tenho tudo. E ontem ficamos sabendo às 19h30 já a nova data, que é um absurdo. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós. E aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. Eu estou recebendo muitas ligações, enfim, porque muitas pessoas já fizeram uma logística em termos de pacote, em termos de hotel, todas essas coisas, e vai simplesmente jogar na lata do lixo isso. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor, e eu acho que a gente merece respeito. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro também com essas arbitragens que estão péssimas, todo mundo já sabe disso, que eu fui lá no dia reclamar também, fui conversar com o CNM, a gente não sabe o que está acontecendo. O Corinthians já vem tendo problema com a arbitragem já há 6, 7 jogos e o que está acontecendo aqui é um absurdo, Neto, não pode acontecer isso. Vamos lá, eu quero Presidente, colocar... você já falou publicamente sobre essa alteração da data? Posso só Pode, concluir lógico. essa pergunta aqui? Já toco para você, craque? Lógico. Só ia perguntar o que o Corinthians vai fazer a partir de agora, porque o Corinthians já se posicionou publicamente, tanto nas redes sociais, agora aqui ao vivo pra gente, pro Brasil todo. Qual que é o próximo passo do Corinthians nesse sentido, para tentar reverter essa situação? O Corinthians vai tentar? O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, se eu não me engano, em Pernambuco, e que amanhã ele vai nos ligar, sendo que na sexta-feira nós ligamos para ele o dia inteiro, ele não nos atendeu e até um certo horário ele simplesmente desligou o telefone. Olha só a falta de respeito conosco. Então agora diz o presidente da CBF, hoje troquei 2 mensagens com ele, diz que amanhã ele vai nos ligar. E nós queremos entender essa situação, e não só nós que estamos sendo prejudicados, o Vasco da Gama também. Então nós queremos entender, eles deveriam ter feito isso conosco bem antes deles soltarem a tabela, bem antes. Eles já tinham uma data FIFA, eles já sabiam desses jogos, eles saberiam já que quais jogadores podem ser convocados, tanto Flamengo quanto Corinthians. Nós também temos 4 jogadores pré-convocados e não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o andamento do campeonato, nós estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em 3 competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de 3 vezes nisso. Eu queria que eles explicassem para nós por que transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando 2, 3 vezes nesse sentido. Então é isso que a gente não aceita. Eu acho que eles têm que rever isso, não vai parar por aqui. Eu espero que ele entenda o que está acontecendo. A gente já está vendo a parte jurídica também em todo sentido. O Corinthians não vai aceitar isso. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians Augusto, é o time da alegria. E nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. O Augusto, Luísa, só uma Diga, coisa. Neto. A gente tem o Pedrinho falando 58 segundos. Coloca o Pedrinho para a Luísa escutar, para o Augusto, o presidente do Clube, escutar, para a Marília Ruiz, que vai fazer pergunta, o Quesada, também o Sálvio. Vê o tempo aí do Augusto Melo em relação a isso, se eles vão voltar já para São Paulo, para não atrapalhar também. E obrigado de dar entrevista para o Grupo Bandeirantes. Coloca o Pedrinho aí, Ricardinho e Hernani. Olha o que o Pedrinho fala. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo.
Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Vamos lá então. Essa foi a fala a mesma fala do Augusto. Perfeito os dois presidentes. A Luísa está aí com a gente. Pode deixar a Luísa junto, os dois aí. Quem que tá de câmera aí, deixa a Luísa junto aí. Pode abrir aí. Abre a Luísa e abre o Augusto. Marília, sua primeira pergunta, depois o Quesada, depois o Sálvio, depois a Luísa. Enquanto o presidente... Isso, deixa a Luísa junto aí. Enquanto o presidente puder ficar com a gente vai conversando. A primeira pergunta para o presidente Augusto Melo, Marília Ruiz. Boa noite, presidente. O bastidor... Neto, só uma dúvida, Neto. Por favor. Neto. Pode Neto, falar. E o Pedrinho ainda disse que eles foram avisados. Nós não. Nós notificamos eles antes da gente ser avisado. E até hoje eles não deram satisfação pra gente e simplesmente em pleno sábado, às 21h30, eles soltam uma notícia dessa que o jogo já estava marcado. Então, você vê os absurdos. Falta de profissionalismo. Parabéns, Augusto. E aí, Marília Ruiz? Boa noite, presidente. Você está falando dos bastidores, né? E essa notícia apareceu pela primeira vez na quinta-feira, em relação ao Flamengo pedir a mudança da data, mas desde o sorteio isso está se desenhando porque os jogos não são marcados, Eu gostaria de saber, já que o pedido do Corinthians, que é sobre não ser desfalcado no Campeonato Brasileiro, cujo objetivo principal é esse, ficar na primeira divisão, existe agora a possibilidade de o Corinthians pedir o adiamento do jogo do Atlético Paranaense, porque se o Flamengo tem o jogo da Copa do Brasil adiado porque tem jogadores convocados e a prioridade do Flamengo é a Copa do Brasil, e se a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, não seria o caso dessa rodada do meio de semana em relação aos semifinalistas da Copa do Brasil ser adiada? Muito obrigada. Boa noite, Marília. Tudo bem? Exatamente. Se eles têm problema com jogadores para jogar conosco na quarta-feira, por que eles querem jogar contra o Fluminense na quarta-feira? Por que então antecipou também o jogo do Brasileiro? É um absurdo, né? Se eles não podem jogar a Copa do Brasil na quarta, por que eles podem jogar o Campeonato Brasileiro na quarta? Então, tá uma inversão de valores aí tremenda, é um absurdo o que estão fazendo. A gente está estudando a melhor forma entre a diretoria. O que a gente deixa claro é o seguinte, não vai ficar assim, pode ter certeza disso, e não para por aí. Pergunta para Augusto Melo, presidente do Corinthians, que por sinal foi o presidente que melhor contratou na janela, né? E aqueles que não queriam isso, que torciam contra, tem que morder o cotovelo. Quesada, a pergunta para Augusto Melo, depois o Salve e aí a Luísa também. Boa noite ao presidente Augusto. E vamos lembrar da Sul-Americana, né? Porque o jogo de terça da Sul-Americana também foi para quinta-feira. Existem muitos interesses televisivos. Quem se deu mal foi quem está transmitindo a Sul-Americana. Que é o SBT. Aqui comigo pode falar tudo. Então, tem apresentador que não gosta, Não, aqui pode falar tudo. O SBT, os caras eram terça, passaram para quinta para os caras. Olha a sacanagem com os caras também. Porque se o Corinthians joga na terça, ele não pode jogar no domingo, entendeu? Isso. Então tá tudo bem montado. Augusto, na lata, tá? O Corinthians pode se negar a entrar em campo domingo no jogo da volta contra o Flamengo? Essa possibilidade é real, existe ou não? Depende do que a CBF vai nos falar amanhã, a gente está esperando uma ligação deles. Diz o presidente hoje para mim que amanhã o diretor de competições vai nos ligar e a gente vai ter uma conversa. Então vamos aguardar isso. A gente depende deles agora. O que é o que eu sempre disse, o Corinthians não vai ficar quieto, o Corinthians não vai admitir isso que estão fazendo. Então vai ter atitudes aí que eu acho que pode complicar algumas situações também. Vamos lá, pelaquilo que a pergunta do Quesada e a resposta também há uma possibilidade do Corinthians não entrar. O Pantaleão, o advogado jurídico, deu uma entrevista muito legal na Rádio Craque Neto, dizendo que vai ver tudo isso aí e vai partir para cima. Isso procede também em relação a você como presidente e ao Pantaleão, diretor jurídico teu?
Toda a minha diretoria tem autonomia, Neto. Se está dentro da legalidade, que é o que a CBF está fazendo, rasgando o próprio regimento dela, não está cumprindo o estatuto, nem o da FIFA e nem o dela, e é isso que nós queremos entender, Neto. Salve a Então, pergunta. pode ser que o Corinthians não entre em campo. Vocês cogitam com essa possibilidade? Não, o que nós dependemos agora é segunda-feira da conversa com o diretor de competições, que ficou nos ligar, diz o presidente que dessa vez ele vai nos ligar, porque nós ligamos sexta-feira o dia inteiro para ele, chegou até a desligar o telefone. Eu acho que teve uma falta de respeito tremendo com a instituição Corinthians e nós não vamos admitir isso. Vamos esperá-lo segunda-feira nos ligar para a gente ver o que vai acontecer. Salve. Presidente Augusto Melo, salve falando aqui. Acho até importante, a gente sempre nós trouxemos várias vezes aqui no apito final alguns lances de arbitragem. O senhor relatou aí aquele lance contra o Juventude, nós trouxemos. Mas eu acho que esse é um ponto forte. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians está certo no seu pleito, que deveria ter sido uma decisão colegiada, né, envolvendo os quatro, todos os interessados, e a CBF não procurou... Viu? Desculpa, Salve, perdão. Mas você viu que o presidente até percebeu e eu não. Na hora que o Pedrinho... Nós fomos avisados. O Vasco foi. O Corinthians nem avisado foi. Não, o Corinthians que não foi avisado, também. como hoje, o presidente pode confirmar, o Corinthians tentou falar com o presidente Edinaldo, o presidente Edinaldo não respondeu a ligação. E o Júlio Avelar nem atendeu o Fabinho Soldado, está atendendo. Tudo bem, mas olha só, quando o Pedrinho deu entrevista, olha, nós fomos avisados, a gente não concordou, mas pro Corinthians, eles nem ligaram, Salve. Então, mas, presidente, é importante pro torcedor corintiano que está assistindo agora, né? O Corinthians vai aguardar uma ligação amanhã ou o Corinthians vai querer seguir o regulamento, porque toda a fundamentação jurídica é favorável ao Corinthians. A CBF tomou uma decisão arbitrária, isso está muito claro e não foi colegiada. Se o Corinthians entrar no campo e se o Corinthians com a razão que tá, meu irmão, mela o campeonato e o Corinthians tá certo, irmão. Alguma medida mais dura do Corinthians? O Corinthians está preparado para alguma coisa? Ir à CBF amanhã ou só aguardar passivamente essa ligação do secretário-geral, do diretor de competições? Para você ter uma ideia, a conversa começou, porque nós ficamos ligando para eles para a liberação dos ingressos. Até a liberação dos ingressos eles seguraram. Eu tive que ligar para o Edinaldo também para entender o que estava acontecendo, se realmente a data do dia 2 estava confirmada, porque até isso a gente ficou em dúvida e a gente precisava de um planejamento no qual a gente não estava conseguindo fazer. E aí que desencadeou tudo isso aí para a gente poder entender o porquê que eles não queriam nos atender, e aí logo em seguida, ontem à noite, sai a tabela nova. Então você vê os absurdos. É o que eu falei, o Corinthians vai cumprir o regulamento. Isso não tenha dúvida. O que nós queremos, simples assim, cumpra o regulamento. Senão não adiantava nada ter ido lá naquele sorteio, ter entendido o mando de jogo, todas essas coisas. Então eu acho que tem que se cumprir o regimento. Se eles fizeram o regimento, eles mesmos estão sentando em cima, estão rasgando o regimento deles, então é um absurdo. Nós não vamos aceitar.